plano. Ele chegou, trazendo a emoção do futebol de um jeito diferente. Ele chegou, de olho na jogada, ele vai contando tudo pra gente. Em cada lance de gol, vai levantar a massa, vai comandar o show. No gogó, no peito e na raça, o peito de aço chegou. Dário de Paula tá aqui, na nova Sul Fluminense, pra gente vibrar, pra gente curtir. Dário de Paula. Voltou a vencer após 2 rodadas. Ganhou o clássico Fla-Flu de virada na noite passada por 2-1 no Maracanã, com gols de Lucas Claro e Iago Felipe. Arrascaeta abriu o placar no primeiro tempo. O Fluminense segue firme em direção ao G4 para garantir uma vaga na Libertadores. O time de Marcão, que na noite passada foi dirigido por Ailton, está em 7º lugar com 43 pontos ganhos. O próximo adversário será o Corinthians, mas o jogo será somente na quarta-feira que vem. Flamengo! Perdeu muitas oportunidades de gol. Com 5 minutos de jogo, tinham sido 2. Gabigol perdeu chance clara chutando por cima e Rodrigo Caio parou nas mãos de Marcos Felipe. No segundo tempo, Fluminense virou aos 47 minutos, quando William Arão e Hugo Souza ficaram indecisos depois do passe de Felipe Luiz e Iago Felipe apareceu entre eles para marcar. Flamengo perdeu o jogo e uma grande oportunidade de se aproximar do líder São Paulo, que perdeu para o Bragantino por 4-2. Dessa forma, a diferença segue de 7 pontos entre eles. O Flamengo é o terceiro com 49, enquanto o São Paulo tem 56. Já o Fluminense é o 7º colocado com 43 pontos ganhos. Domingo, às 16 horas, de novo no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Ceará. Botafogo! Segue no seu calvário em direção à Série B. Perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense na noite passada no estádio Newton Santos, na abertura da 28ª rodada. Os gols foram marcados por Renato Kaiser no primeiro tempo e Léo Cittadini na etapa final. O time de Eduardo Barroca perdeu muitas chances e se afunda no Z4, continua na vice-lanterna da competição. No próximo domingo, às 20h30, em São Januário, faz o clássico com o Vasco pela 29ª rodada. Dário de Paula, rolando a bola pra você. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santos! Ficou no 0-0 com o Boca Juniors na noite passada pela Libertadores da América. O time paulista teve o ônibus apedrejado após a partida. Os dirigentes vão reclamar da arbitragem com a Conmebol por causa de um pênalti claro sofrido por Marinho e não marcado pelo árbitro, que sequer consultou o árbitro de vídeo. No jogo de quarta-feira que vem na Vila Belmiro, um empate de 0-0 leva a decisão para os pênaltis e o empate com gols dá a classificação ao Boca Juniors. Volta a campo logo mais às 21 horas em Goiânia contra o Atlético Goianiense. O Vasco terá 6 mudanças na reestreia de Vanderlei Luxemburgo. Na manhã passada, o elenco treinou antes do embarque para Goiânia e o treinador repetiu a formação que havia testado na véspera. O time enfrenta o Atlético Goianiense com Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castanho e Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho e Pikachu, Thales Magno e German Cano. São 6 trocas em relação à equipe que foi derrotada por 3-0 para o Atlético Paranaense no último jogo sob o comando de Ricardo Sapinto. Entram Ricardo Graça, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Pikachu e Thales Magno. Deixam o time o Erley, Neto, Borges, Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos e Vinícius. O trio de arbitragem será do Distrito Federal, com Sávio Pereira Sampaio tendo como assistentes Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior. Barra Mansa! Perdeu para o Campo Grande na tarde passada por 2-0, em jogo disputado no estádio Ítalo Delcima, válido pela 5ª rodada do segundo turno do Campeonato Carioca da Série B2. Agora, o Barra Mansa é o 5º colocado do Grupo B com 6 pontos ganhos.
Próximo compromisso, depois de amanhã, sábado, às 15 horas, no Estádio do Trabalhador, em Resende, será contra o Itaboraí Profute. O mando de campo é do Barra Mansa, mas o jogo foi transferido para Resende por causa das condições do gramado do Estádio da Colônia. No futebol não tem pra ninguém. Dário de Paula. Dário de Paula. Rolando a bola pra você. Oferecimento Sicredi. Gente